na beira da praia. Quando Jesus viu o barquinho de Pedro ancorado na beira da praia, Jesus deu uma ordem para ele: Pedro, tira esse barco da terra, coloca esse barco nas águas. Pedro, Deus já está falando uma linguagem espiritual. Pedro, tira esse barco da terra, coloca esse barco para navegar nas águas. O barco não foi feito para ficar o tempo todo ancorado na terra. O barco foi feito para navegar sobre as águas. Aí quando Pedro atendeu esse chamado, ele empurrou o barquinho dele para as águas, e naquele dia, por conta disso, ele teve um milagre da pesca maravilhosa. Por quê? Porque ele tirou seu barquinho da terra e colocou para navegar nas águas. Então é isso que Jesus vai fazer com a gente esta noite, porque tem muita gente que a vida dele não flui, né? A vida dele não vai para frente, a vida dele não está caminhando, porque o barquinho dele está ancorado na terra. É pensamento terreno, é vontades terrenas, só pensa em coisas da terra. Mas esta noite Jesus falando assim: hoje você vai empurrar seu barquinho da terra e vai colocar para navegar no oceano do Espírito. Então diga para o teu irmão assim: vamos empurrar o barquinho da terra hoje. Vamos empurrar o barquinho da terra hoje. Quem está preparado para a glória a Deus aí, que eu estou animado. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. Atos 2. Eu estou na revista corrigida. É isso, revista corrigida. Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí vem a visão da igreja. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Versículo 4 é poderoso e é profético. Deus vai dizer assim: e todos. Veja, eu amo os detalhes, porque o texto está dizendo assim: e todos. Quando fala todos, está dizendo jovens, crianças, adolescentes, idosos, negro, branco, alto, rico, pobre. O texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus. Então perceba um detalhe. Quando a gente tem uma visão panorâmica da Bíblia, a gente percebe que a divindade é composta por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí quando você dá uma olhada de forma panorâmica na Bíblia, você vai perceber que cada uma pessoa da divindade trabalhou de forma poderosa no meio da humanidade. Exemplo, se você olhar de Gênesis a Malaquias, você vai notar a presença efetiva do Pai. O Pai trabalhou no Antigo Testamento de forma intensa. Você vai ver o Pai andando com Enoque, você vai ver o Pai sendo amigo de Abraão, você vai ver o Pai falando com Moisés face a face, com Moisés olho no olho. O Pai estava de forma efetiva na história da humanidade. E uma coisa poderosa, quando a gente dá uma olhada no Antigo Testamento sobre a característica do Pai, todos aqueles que tiveram uma visão do Pai sempre viram ele, Hadesh, assentado no trono. Quando eu vi o Mateus cantando aqui sobre o trono, e essa era a visão que os irmãos do Antigo Testamento tinham todas as vezes que o Pai se manifestava. Eles viam o Pai sempre assentado no seu alto e sublime trono. Exemplo, Isaías, quando ele entra no templo, ele diz assim: e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então todas as vezes que o Pai se manifesta no Antigo Testamento, ele sempre está assentado.
Não importa como esteja a terra, se está uma bagunça, se tem guerra, se temos aflições, a visão do Pai sempre é assentado no trono. E alguém vai entender agora o sentido espiritual. Não importa como esteja a terra, Deus sempre vai se manifestar dizendo assim: ó, fica tranquilo, fica calmo, aquieta o teu coração, porque continuo no governo de todas as coisas. Então, olha aí, alguém pegou já a revelação. Então não importa como é que esteja a sua família, não importa como é que esteja a sua vida profissional, eu vou aplicar isso aqui. Não importa como é que esteja a sua vida. Talvez você está olhando assim, está dizendo assim, está um caos. Só que Deus se manifesta esta noite dizendo assim, ó, fica tranquilo, eu ainda estou no controle de todas as coisas da sua vida. Mas sempre, maravilha, glória a Deus, está animado. O Pai sempre está sentado no trono. E uma coisa, quando se eu falar a Deus, eu vou falar. E uma coisa extraordinária é que quando Isaías vê o Pai assentado no trono, ele vê os serafins voando sobre o trono e dizendo assim, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que coisa extraordinária, porque a Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas por dia cantando diante da presença de Deus, dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E aí a gente para pensar, por que os anjos não falam do céu? Por que os anjos ficam 24 horas só falando de Deus? Porque a presença dele é tão magnífica, tão poderosa, que os anjos preferem ficar 24 horas falando, Ele é santo, Ele é santo. Você não vai ver os anjos colocando detalhes do céu, a rua são de ouro. Você não vai ver o anjo falando de rua de ouro. Você não vai ver os anjos falando da árvore da vida. Você vai ver os anjos sempre falando assim, ó, santo, santo, santo. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, por que os anjos não falam do céu? Aí se você está animado comigo aqui, pergunta para mim por quê? Por quê? Porque a presença de Deus é tão magnífica que até o céu diante dele perde a graça. Por isso que os anjos falam assim, não interessa a rua de ouro, não interessa a árvore da vida, o que interessa é que a gente está diante do trono de um Deus Todo-Poderoso, então ele merece ser reverenciado como santo, santo, santo. Ele levanta a mão, sabe uma coisa que eu tenho no meu coração? Se o céu for só para ficar diante do trono, ajoelhado, ficando a eternidade inteira dizendo Ele é santo, para mim já valeu a pena. Vale a pena para você o céu diante de Deus? Deixa eu ver. Esse é o Pai, olha aí que maravilha. De Gênesis a Malaquias é o Pai se manifestando. Agora, quando você olha para Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver a presença do Filho. O próprio João diz assim, ó, o Filho tabernaculou entre nós. E aí ele fala assim, ó, nós vimos a sua glória, cheio de graça e cheio de verdade. Então, de Mateus a João, a presença efetiva é de Cristo, é do Filho. E uma coisa interessante é que o Filho, ele veio com uma missão poderosa. Ele veio para derrotar 4 inimigos poderosos, 4 inimigos que nenhum homem da terra conseguia derrotar. Quando ele veio aqui, ele não veio para ser popstar, ele não veio para ser famoso, ele veio com uma missão: eu vou derrotar 4 inimigos ainda como homem, não como Deus, mas como homem. Quem são esses inimigos? O pecado, a morte, a sepultura e Satanás. Alguém está olhando? E eu vou te falar uma coisa: Jesus como homem, porque Paulo diz lá em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo. Então, como homem, ele vence o pecado, Satanás, a morte, a sepultura como homem. Por quê? Porque na sexta ele morre, no sábado ele é sepultado, mas no domingo a morte não pôde trancafiar na sepultura. Ele ressuscitou. Tanto é que quando as Marias vão até o sepulcro, o anjo olha para ela e fala assim: vocês estão fazendo aqui procurando vivente no meio dos mortos. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você não serve um Jesus morto, você não serve um Jesus que está crucificado, você serve um Jesus que foi glorificado e que está vivo e que está aqui nesta noite no meio de nós. Quem está aí dá glória a Deus, só para ver se eu posso mostrar. Quando ele ressuscita, ele tem. Quando ele ressuscita, falando do Filho, quando ele ressuscita, ele tem que ascender até o Pai, subir. Quando ele sobe, algo poderoso acontece.
O salmista teve essa visão. Em Hebreus também você vai ver a movimentação do Filho chegando no céu. Veja que coisa poderosa. Quando Jesus sai da sepultura e ele vai até ao céu, houve uma movimentação espiritual para receber o Cristo que veio vencedor da terra. Exemplo, quando ele está chegando lá, imagine comigo, olha a minha imaginação que vai. Jesus está chegando, saindo da terra para chegar até o céu. No céu existem os portais celestiais, e nos portais celestiais tem os anjos com espada de fogo. Olha a sua imaginação, os anjos com espada de fogo. Quando os anjos veem Jesus saindo, vindo da terra para o céu, os anjos vão ter que cantar aquele salmo, olhando para os anjos que estão no lugar santíssimo. Os anjos que estão nos portais olham para os anjos que estão ali sobrevoando o trono e dizem assim: ei, levantai as portas vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Agora uma linguagem jovial. Os anjos que estavam no Santíssimo bugou a mente deles. Pergunta para mim por quê? Porque os anjos que estão no lugar santíssimo, eles estão dizendo assim: peraí, o Rei da Glória já está aqui sentado no trono. Aí os anjos perguntam para os anjos que estão nos portais: ei, quem é esse Rei da Glória aí? Aí os anjos olhando ele de cima a baixo e dizem assim: ó, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E aí a movimentação poderosa ali em Hebreus, que aí coloca o trono de Cristo assentado à direita do Pai. E aí Jesus fez a sua participação da terra. Então de Gênesis a Malaquias é o Pai, de Mateus a João é o Filho. Agora eu não sei se você vai glorificar a Deus, mas eu glorifiquei a Deus de tal maneira, André, porque de Atos 2, que a gente leu, de Atos 2 até hoje, até agora, até nesse exato momento, quem levanta, quem fala, quem renova, quem se movimenta é o Espírito Santo de Deus. Você está sentindo a presença dele aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Essa dispensação é a dispensação do Espírito Santo. Sabe por que Atos dos Apóstolos não tem final? Porque nós somos a continuação da obra do Espírito Santo aqui nessa terra. Então, olha aí, quem está falando agora, quem está se movimentando entre nós, é o Espírito Santo aqui neste lugar. E é isso que eu quero falar aqui esta noite. A presença do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo de Deus aqui? Deixa eu ver. Fala uma coisa muito básica, mas faz um impacto poderoso. Para a pessoa receber o Espírito Santo, é muito simples, André. Não precisa pagar. Eu estou dando trabalho para você, né, mano? Vou ficar aqui. Ó, me ajuda aí, qualquer coisa faz um movimento. Ó, não precisa pagar, não precisa passar cartão de crédito. Para ter o Espírito Santo, só precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Não importa o jeito que você está, não importa a maneira que você veio. Se você reconheceu que o sacrifício dele é perfeito, o Espírito Santo vai morar dentro do teu coração. Vou falar de uma outra forma, você dá uma glória a Deus mais poderoso. Lembra do primeiro dia que você aceitou Jesus? Que você se entregou para Jesus? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás. Lembra? Você não estava bonito assim no poema, você não estava bonitão assim. Lembra do primeiro dia que você entrou na igreja? Você estava arrebentado. Você estava lá debaixo de depressão, outros estavam nas drogas, outros estavam no alcoolismo, mas você entrou numa igreja, ouviu o louvor, e de repente ouviu uma palavra. Aí o pastor, no final do culto, falou assim: ei, tem alguém aqui que quer receber Jesus? Naquela hora houve uma batalha espiritual muito forte, porque o diabo estava do teu lado dizendo assim: rapaz, se você levantar a mão você vai ser quadrado, se você levantar a mão você vai ser doido, se você levantar a mão você vai ser ridicularizado. Aí o Espírito Santo estava do teu lado, Radesh, disse assim: Radesh, se você levantar a mão eu vou mudar a história da tua vida. Aí o Radesh, uma batalha espiritual forte, levantou a mão. E aí naquele momento o Espírito Santo olhou para todos os demônios que habitavam dentro de você, olhou para depressão, ansiedade, Rede Globo, por aí vai, tudo quanto era demônio. Ele falou assim: a partir de hoje, sai dessa vida, porque a partir de hoje, essa casa tem dono. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você vai dar glória a Deus, mas o Espírito Santo está morando dentro de você. Ele entrou para fazer morada. Tem crente morada aqui ou não? Deixa eu ver. Sabe agora qual que é a problemática? A problemática é o seguinte: o objetivo do Espírito Santo é fazer da gente morada. Só que tem, agora vem a pancada. Quem não deu glória a Deus até agora, vai ser difícil. Veja. O objetivo dele é fazer você morar. Só que tem muitos crentes
gente se comportando dentro de igreja como pousada. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você é o quê? Morada ou é pousada? A Luciana está aqui. O que é uma pousada? A Luciana está aqui, ó. Pelo menos uma vez por ano, a gente se programa para conhecer um estado do Brasil. Um estado, a gente se programa. E aí, o máximo, meu irmão, que a gente consegue ficar num estado é 7 dias. Porque não dá, né? É 7 dias. Aí a gente aluga um hotel e fica 7 dias. Se eu tivesse o dinheiro que o Radesh tem, aí daria para ficar mais 6 meses, né? Tranquilo. Mas não, mas a gente se organiza, fica no máximo 7 dias, porque é uma pousada. E isso acontece, meu amigo, uma vez por ano. Aí veja que coisa interessante. Muitos crentes dentro de igreja, sabendo que o Espírito Santo quer fazer dele morada, ele se comporta dentro de igreja como pousada. O que é pousada, Edson? Simples. A pessoa só é espiritual só no culto de domingo. Aí. Ó, ele só levanta a mão no dia de festa. Ele só ora quando tem um doutor fulano de tal que vai ministrar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo desceu sobre você, não para ser só de domingo, não para ser só de sábado, não para ser só em cultos especiais. O Espírito Santo desceu sobre você para dizer assim, ó, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Vamos acordar os irmãos falando para ele assim, ó, vamos provocar, ele vai ficar bravo com você, mas depois você vai lá, quando o pregador fala para ele assim, ó, você é morada ou você é pousada? É o crente que é pousado essa noite aqui vai sair dizendo assim, eu sou morada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, eu não sei se eu falo isso aqui. Vocês estão interessados em uma mensagem ou todo já quem corre? Quem está interessado, dá uma glória a Deus que eu falo isso. Fiquem pensando. Se o Espírito Santo entra dentro da gente, onde é que ele vai morar? Onde é que ele vai fazer essa morada? Sendo que nós temos três partes, né? Tripartido, que é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E aí eu fiquei perguntando, muito tempo da minha vida, eu falei, peraí, o Espírito Santo vai morar em mim, mas aonde é que ele vai ficar? No corpo? Na alma ou no espírito? Olha que doideira. E aí eu só descobri esse detalhe quando eu comecei a estudar sobre o tabernáculo. Eu só consegui entender isso, Radesh, quando eu vi quando Moisés começou a montar o tabernáculo. Por exemplo, o tabernáculo, ele tem 3 partes: átrio, lugar santo e santíssimo. Átrio é o lado de fora, o lugar santo é o meio, e o santíssimo é a parte mais íntima do tabernáculo, certo? Então, o tabernáculo fala muito de você. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque você tem corpo, alma e espírito. Bate no teu corpo assim, bate no teu corpo. O teu corpo é o átrio. A tua alma é o lugar santo. Agora o teu espírito é o santo dos santos. Por isso você é um tabernáculo vivo aqui nessa terra. Aí veja, quando Moisés, agora aqui está o segredo. Quando Moisés montou, Pedro, o tabernáculo, Deus falou para Moisés assim, Moisés, monta o tabernáculo do Santíssimo para o átrio. Ah, Jesus, é muito obrigado. Ó, porque normalmente a mente humana iria montar o tabernáculo do átrio para o Santíssimo. Ah, no átrio coloca o altar do holocausto, o altar de sacrifício, coloca a pia de bronze, aí passa o véu. Só que Deus falou assim, Moisés, atenta para esse detalhe. Quando você for montar o tabernáculo, monte o tabernáculo não do átrio para o Santíssimo, mas do Santíssimo para o átrio. Aí Moisés obedeceu, ele foi lá no Santíssimo. Agora aqui está o segredo. No Santíssimo, Moisés colocou a arca da aliança. Aí ele passou um véu. Aí foi para o lugar santo. Aí no lugar santo, aí ele coloca o altar de incenso, o candelabro e a mesa com os pães. Aí ele passa o véu. Aí ele vai para o átrio. Aí no átrio, ele coloca o altar de sacrifício, a pia de bronze e o altar de holocausto. Sabe o que Moisés fez? Quem quer saber? Dá glória a Deus. Ele montou o tabernáculo de dentro para fora. A arca da aliança foi posicionada primeiramente no Santíssimo, meu irmão. E é isso que acontece quando uma pessoa aceita Jesus. A arca da aliança é o maior símbolo
na presença de Deus. Quando uma pessoa se entrega para Jesus, o Espírito Santo vai morar lá no Santíssimo primeiro. Lá no Santíssimo, lá no seu Espírito. Por isso que Paulo diz assim, o meu Espírito, junto com o Espírito Santo, testifica que somos um. Então, assim como Moisés montou o tabernáculo, o Espírito Santo entrou lá no teu Espírito e começou a fazer uma obra maravilhosa dentro de você. Aí quando deu esse exemplo, você não sentiu nada naquele momento, não sentiu um arrepio, mas lá no teu íntimo foi posicionada a arca da aliança. Aí começa a encher teu espírito. Aí quando o teu espírito está cheio, aí pula para a tua alma. Aí começa a encher tuas vontades, tuas emoções, teus sentimentos. Aí quando as tuas vontades, emoções e sentimentos estão cheios, aí dá mais um pulinho, aí vai para o teu corpo. Aí você não consegue, você consegue levantar a mão, aí você chora, aí você dá uma glória a Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é de fora para dentro, a obra de Deus é de dentro para fora. O homem insiste em querer fazer a obra de fora para dentro. Tira o boné, tira a barba, tira o brinco. Meu irmão, para com isso. A obra de Deus não começa de fora para dentro, a obra de Deus começa com a explosão de dentro para fora. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai falar uma coisa muito forte. Eu estou falando do Espírito Santo ainda, ele reforma do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, vocês foram selados com o Espírito Santo. Olha que coisa poderosa. Isso aqui eu dei tanto glória a Deus quando eu descobri isso aqui, porque Paulo está dizendo assim, vocês foram selados. E a palavra selo significa assim, propriedade exclusiva. Posso falar algo muito forte? Quem é selado, o maligno não pode tocar. Vamos aplicar isso aqui. Porque quando você está aqui, Rodrigo, quando você está aqui, o diabo tem raiva de você. Você não faz ideia. Quando você está aqui, levantando a mão, glorificando enquanto a palavra você não ministrada, o diabo quer acabar com a tua vida. Porque ele tem raiva de você, ele quer chegar, detonar, acabar com a tua família. Só que tem um porém. Todas as vezes Satanás tenta chegar perto de você, não pode tocar. Porque ele vê o Rodrigo selado com o Espírito Santo. Quando você está aqui, Deus está te dando um livramento, porque o maligno não pode tocar, porque você tem selo. Agora veja que coisa poderosa. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, isso aqui você tem que pegar isso aqui, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí o texto diz em João 7, se não me falha a memória, 38, o texto é muito bem claro. O texto diz assim, e Jesus estava falando do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido dado, não tinha sido manifestado. Aí o segredo, porque Jesus não tinha sido glorificado. Isso aqui é muito forte, você não faz ideia. Há uma regra muito forte. Para o Espírito Santo se manifestar, o Filho tem que ser glorificado. Porque o texto vai dizendo, o Espírito Santo não foi dado porque Cristo ainda não tinha sido. Então está uma regra básica. O Espírito Santo se manifestar, você vai ter que glorificar o Filho. Você quer ver o Espírito Santo se manifestar aqui esta noite? Você quer ver Jesus renovar a gente? Você quer ver jovens sendo batizados com o Espírito Santo? É simples. Não é para glorificar o pregador, não é para glorificar quem está na frente. Se você glorificar o Filho, o ambiente onde glorifica o Filho, o Espírito Santo fica doidinho para se manifestar no meio deles. Posso dar uma dica para vocês aí, você que às vezes não é batizado com o Espírito Santo? É só glorificar o Filho. Olha aí. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Só levanta a mão. E aí, há uma dica poderosa, meu irmão. O Espírito Santo é dado quando o Filho é glorificado. Quem veio aqui glorificar o Filho? Então o Espírito Santo será manifesto aqui neste lugar. O Espírito Santo tem uma obra poderosa, meu irmão. Porque a primeira vez que o Espírito Santo veio para a Terra foi lá em Gênesis, no capítulo 1. Lembra? A Terra estava sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Aí eu já vou cutucar você. Veja que a Terra era um desafio, problemão. Nem os anjos queriam vir para a Terra.
Quem quer fazer uma obra numa terra que não está pronta, André? Porque todo mundo gosta de fazer obra num lugar que está pronto. Aí, no lugar que está pronto, tem microfone bom, e todo mundo gosta. Agora eu quero ver fazer uma obra numa terra que está sem forma, vazia, em trevas e pior, um abismo. Só que o Espírito Santo é um espírito de movimento, meu irmão. Você nunca vai ver o Espírito Santo parado na Bíblia. Você nunca vai ver o Espírito Santo dormindo. O Espírito Santo, ele ama desafio. Quando ele viu que a terra era um desafio, imagina ele falando com o pai: pai, me envia para essa terra, porque quando eu chegar lá, eu vou movimentar, e aquela terra nunca mais vai ficar sem forma, vazia, em trevas. Aí o pai falou: gostei da ideia, Espírito Santo, pode ir lá. Aí o Espírito Santo, pum. Aí a Bíblia diz assim, ó: e o Espírito de Deus se movimentava sobre as faces das águas. Aí Deus diz: ó, haja luz. Eu estou gritando, você está gritando, cara, diz aí: haja luz e houve luz. Aí, você sabia o que aconteceu no meu amigo? Natan, no primeiro capítulo da Bíblia, Deus já conta a nossa história. Aí, no primeiro capítulo da Bíblia, quando você lê Gênesis 1, sabe que Deus está contando a sua história. Qualquer um de vocês aqui, ó, qualquer um, pegar esse microfone, vai contar Gênesis 1. Vai falar assim: ó, eu era essa terra. Eu estava lá no mundo, sem Jesus, sem forma, vazio, em trevas, em abismo. Olha aí, tem gente que vai falar assim: ninguém dava nada para mim. Estava lá nas drogas, perdido, bêbado. Mas alguém disse assim: ó, Espírito Santo, assuma o desafio daquela terra. Meu irmão, depois que o Espírito Santo chegou no William, nunca mais o William foi o mesmo, meu irmão. Posso profetizar aqui, ó, um ambiente profético? Posso entrar a palavra profética? Talvez você deve estar aqui, até agora você não glorificou, você não exaltou, você não adorou, porque você está aqui e aquela terra, a tua casa, não veio para o culto, ela ainda está sem forma, vazio, em trevas, em abismo. Alguém disse para você assim: ó, ele vai morrer na cachaça. Alguém disse para você assim: ó, vai morrer nas drogas. Mas fica tranquilo, assim diz o Senhor: desse palco para o teu coração, o Espírito Santo está indo lá movimentando aquela terra. Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui no Senhor. Eu não sei se eu falo disso aqui, mas você vai ter confusão se você ouvir esse negócio. Vocês aguentam? Quem aguenta aí da glória? O Espírito Santo, ele se manifesta, ele tem 7 formas de manifestar. Quer ver uma coisa? Jesus disse assim em Apocalipse: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Aí ele fala um detalhe: eu sou aquele que anda no meio dos candelabros de ouro. Aí, meu irmão, eu fiquei muito tempo na minha vida, André, querendo saber quem é esse candelabro que Jesus está andando no meio. E aí eu descobri uma coisa poderosa. Quem quer saber? Ele falou assim: eu quero saber. Vai lá. Quando Jesus fala, eu ando no meio dos candelabros de ouro, é a forma que ele está te enxergando, meu irmão. Então quando Jesus olha para você, no mundo espiritual, você é um candelabro vivo. É só coisa espiritual. É doideira. Quem já viu um candelabro? Eu menos por fora. Ó, um candelabro é o quê? É uma haste com 3 braços do lado esquerdo, 3 braços do lado direito e 7 tochas acesas sobre a cabeça dele. Pronto, é você todinho. Faz assim, ó. Levanta a coisa doideira. Isso, aí é assim no mundo espiritual que você está. O pessoal olha para ele, né? É assim, meu irmão. Jesus está te vendo assim, ó, como um candelabro vivo. E aí tem um segredo poderoso que você não deu glória a Deus, mas o texto diz assim, ó: o próprio Jesus anda no meio dos candelabros. Eu fui pregar numa igreja, foi até uma vigília. Ainda bem que não está gravando, é só transmitindo lá. Era uma vigília. Aí uma irmã pegou o microfone e falou assim: eu estou vendo um anjo com uma bandeja na mão e tal, andando no nosso meio. Aí acabou a vigília, aquela coisa toda. E aí o pastor da igreja pegou o microfone e falou assim: irmãos, Jesus está no nosso meio. Aí só uma pessoa
pessoa, no fundo, levantou a mão e falou assim: glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: quem é maior? O anjo ou o próprio Cristo? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou vendo um anjo aqui não. Mas uma coisa eu tenho certeza. Pela fé, o próprio Cristo está aqui andando no nosso meio. Você está sentindo a presença dele aqui? Ele está andando no nosso meio. E aí você está assim, ó, como um candelabro vivo. Faz um candelabro vivo aí, faz assim. Aí ele olha para você, Rodrigo, e diz assim: eu vim aqui por tua causa. Sabe o que o sacerdote fazia com o candelabro? Eu tenho que ficar de olho na hora. Sabe o que o sacerdote fazia com o candelabro naquela época? A primeira coisa que ele fazia era tirar um resíduo que ficava nas canaletas do candelabro, que impedia do azeite correr e ter luz. Então o sacerdote vinha com uma espevitadeira e tirava o resíduo. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Quando você está aqui ouvindo a palavra, Jesus está com uma espevitadeira na mão, no mundo espiritual, está tirando tudo aquilo que está parado no teu coração. Ele está dizendo assim: ó, a unção que você recebeu ontem não serve para hoje, a unção de domingo não serve para hoje. Então eu tiro esse resíduo antigo e vou derramar sobre a tua cabeça um azeite novo. Então quando você está dando glória a Deus nessa mensagem aqui, Jesus está derramando um azeite novo no final de vida. E agora vem, quando o candelabro está cheio de azeite, aí o sacerdote ia acendendo lâmpadas por lâmpadas. Ó, ele acendia uma, duas, três, quatro. Cada um risada que está entendendo. 5, 6, ó, 7 lâmpadas acesas sobre o candelabro. Sabe o que Jesus? Estou falando coisas espirituais aqui neste lugar. Jesus está acendendo as lâmpadas do teu coração hoje. Você não vai chegar em casa hoje apagado, meu irmão. Você vai chegar em casa com o coração cheio de azeite e com as lâmpadas acesas. Posso falar quais o nome de cada lâmpada para você? Posso falar? Quer ver? Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Ó, Isaías 11. Puder colocar no telão, ó, Isaías 11. Só para você dar uma glória a Deus mais forte. Isaías 11, olha o versículo 2. Versículo 2. Olha o que está em cima da tua cabeça hoje. Quem está preparado aí? Quem está preparado? Dá glória a Deus que eu vou falar aí. E repousará. Olha aí que está na tua cabeça, meu irmão. E repousará sobre ele: 1, Espírito do Senhor. 2, Espírito de sabedoria. 3, Espírito de inteligência. 4, Espírito de conselho. 5, Espírito de fortaleza. 6, Espírito de conhecimento. Ó, a 7ª lâmpada: Espírito do temor do Senhor está sobre a tua cabeça. Agora eu vou colocar uma problemática nesse texto aqui agora, para a gente caminhar para a conclusão da mensagem. Vou colocar uma problemática aqui. Lembra que o Espírito Santo foi enviado no capítulo 1, certo? Vocês estão comigo? Capítulo 1 de Gênesis, o Espírito Santo chegou na terra, certo? Aí o Espírito Santo está no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a humanidade está na lama do pecado. Olha a problemática que eu vou colocar aqui para você agora. A humanidade está na lama do pecado. Ali já tinha homossexualidade, já tinha uma série de coisas aqui acontecendo em Gênesis capítulo 6. Quando Deus olha do céu para a terra e vê que o Espírito Santo ainda estava no meio dos homens, debaixo do pecado, para mim é o texto mais triste da Bíblia. Deus abre um decreto. Gênesis 6:3, olha só. Gênesis 6:3. Olha a problemática. Então disse o Senhor: não contenderá ou não habitará o meu espírito para sempre com o homem. Olha a problemática que eu vou colocar aqui nesse lugar. Veja que Deus abre um decreto e diz assim: ó, meu espírito não vai mais habitar. Aí Deus fala assim: ó, para sempre com o homem. Fala comigo essa palavra assim: ó, para sempre.
forte, porque isso aqui vai fazer sentido lá dos dois. Fala assim, para sempre. Então Deus abre um decreto e fala assim, ó, meu espírito não vai habitar com o homem, André. Para sempre, André, não é um ano. Para sempre não é 100 anos. Para sempre é para. Então, aí Deus fala assim, o Espírito Santo vem para cá. Aí o Espírito Santo sai da terra. De Gênesis 6:3 para frente, é só história triste. Porque agora o Espírito Santo não pode mais habitar dentro do homem. Então por isso que você vai ver no Antigo Testamento os profetas dizendo assim, ó, e o Espírito Santo está sobre mim, não dentro de mim. Eu já vou no final da mensagem, só você dá glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se Davi estivesse nesse culto aqui, ele estaria feliz demais. Se Isaías estivesse sentado no teu lugar, Isaías ia glorificar pelo privilégio. Por quê? Porque na época de Isaías, o Espírito Santo não podia entrar dentro dele, tinha que ficar acima dele. Hoje não, o Espírito Santo está dentro de você. Só que Deus abriu um decreto e falou assim, ó, meu Espírito não pode habitar comigo para sempre. Aí o Antigo Testamento inteiro, o Espírito Santo está sobre os homens, sobre os homens. E aí quando Jesus veio para a terra, ele era o único homem que tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Tanto é que todos os milagres que Jesus fez, tudo que Jesus realizou na terra, foi como um homem cheio do Espírito Santo. E agora imagine a cena, olha o cenário comigo. Jesus chama 12 discípulos, e somente ele tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E ele olha para os 12 discípulos e vê o que é uma igreja sem ter o Espírito Santo. É só você dar uma olhadinha em Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver assim, ó, os discípulos eram encrenqueiros, os discípulos eram competidores, os discípulos, André, não conseguiam orar uma hora. Tudo isso era resultado de um ambiente sem o Espírito Santo. Então, deixa eu explicar aqui. Se você ver um irmão ou uma igreja encrenqueira, uma igreja competidora, se você for num lugar que as pessoas não gostam de oração, alguma coisa está errada dentro dele. Se você olhar para o lado e o irmão está dormindo, é porque ele está cansado. Mas se ele estiver dormindo, alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo se movimenta dentro de nós. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, peraí, como é que eu vou entregar uma grande obra na mão de homens fofoqueiros, na mão de homens competidores, na mão de homens que não sabem orar? Só que havia um decreto, o meu Espírito não pode habitar comigo para sempre. E aí Jesus, meu irmão, isso aqui, quando eu descobri isso aqui, você não faz ideia. Aí Jesus, ele cita um texto que foi uma bomba no mundo espiritual. Quem quer saber o texto? Eu leio aqui, você quer saber? João capítulo 14, versículo 16. Ó, João 14, 16. Aqui, já está aqui, mas mais rápido aqui. João 14, 16. Não sei se você vai pegar agora, hein? O segredo está aqui nesse texto. Jesus está olhando para os discípulos, não consegue orar, competidores. Ele está olhando para os discípulos que não tinham Espírito Santo. Aí Jesus explode no Espírito e diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu não sei se você percebeu o problemão desse texto, porque o pai falou assim, ó, meu espírito não vai habitar com o homem para sempre. Aí o filho veio para a terra e falou assim, pode deixar, eu vou falar com o pai. E a palavra rogar significa assim, ó, eu vou pedir, eu vou insistir, ainda que eu receba um não como resposta, mas eu vou falar com o pai, para que o Espírito Santo fique com vocês, não um dia, não 100 anos, não 1000 anos, mas eu quero que o Espírito Santo fique com vocês para sempre. Quem quer resolver isso aqui comigo rapidamente? Como vai resolver isso aqui? Sendo que o pai fala uma coisa e o filho fala outra. E aí? Que doideira agora tá vindo?
Aí Jesus olha para 500 discípulos, em Lucas 24, se não me falo de memória, 49. Ele olha para 500 discípulos e fala assim: ó, vou dar uma dica, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou falar com o Pai. Quantos discípulos tinham? Agora chega em Atos 2. Quantos estavam lá? Quem lê Bíblia? 120. Raciocine comigo. Quando Jesus sobe ao céu, ele assenta à direita do Pai, e a igreja vai para o Senado. Quando a gente lê, eu li com vocês aqui Atos 2, a gente pensa que foi no estralar de dedos que o Espírito Santo chegou e pum, em um ponto da casa e tal. Só que houve um tempo de perseverança. Pergunta para mim, quantos dias foram de perseverança? 10 dias. Da Páscoa até o Pentecostes deu 10 dias, porque Jesus ficou 40 dias na terra e faltou 10 dias. Foram 10 dias até o Pentecostes. Então quer dizer que no primeiro dia chegou 500 irmãos. Imagine 500 irmãos num culto, falando assim: Jesus, derrama o teu Espírito, nós queremos o teu Espírito, o Senhor prometeu. E aí no primeiro dia não aconteceu nada. Você já foi num culto que não aconteceu nada? Imagine, no primeiro dia não houve nenhum arrepio. Sabe o que é arrepio? Nenhum arrepio. Os irmãos oraram e no primeiro dia não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque o filho chegou diante do pai e falou assim: Pai, envia o teu Espírito. E aí o pai falou assim: lembra o decreto que eu fiz? Não, meu Espírito não pode habitar com o homem para sempre. Não dá. E aí no primeiro dia a igreja falando assim: Pai, derrama o teu Espírito. E aí Deus falando assim: não. Aí no primeiro dia não aconteceu nada. Quando chegou no segundo dia, não tinha 500, tinha uns 400. Porque sempre falaram assim: ó, se não aconteceu nada no primeiro dia, nem vou no segundo. Tem a galera aqui, fala assim: não aconteceu nada, se nem um arrepio, nem vou para o culto de quinto. Aí que perde, porque o segredo do reino não é de quem, não é de quem chega primeiro. O segredo do reino é quem é perseverante. E aí segundo dia, 400, não tinha nada, não aconteceu nada. E aí o pai falando não. Terceiro dia, o pai falando não. No quarto dia, não. Quinto dia, não. E a igreja: Senhor, derrama o teu Espírito. E aí foi diminuindo. A perseverança vai treinando a galera. Foi diminuindo. 300, 200. 10º dia. O 10º dia. Mateus já está chegando. Deu certinho, Mateus. Olha aí, cronometrado. Se tivesse combinado, não ia dar certo. 10º dia. 120 irmãos perseverantes que batiam no banco da igreja e diziam assim: Deus, nós não vamos sair daqui enquanto o Espírito Santo não chegar. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Agora aqui está um segredo, meu irmão. Aqui está um segredo. No 10º dia, Jesus olha para o Pai e fala: Pai, eu estou pedindo o teu Espírito, não para o mundo, porque o decreto de Gênesis 6:3 foi para o mundano, para aquele que está sendo abusado com o pecado. Eu não estou pedindo o teu Espírito para ser derramado no mundo. Agora está o segredo. Eu estou pedindo para que o teu Espírito seja derramado sobre aqueles que eu tirei do mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo é um privilégio de quem é igreja. Eu vou falar de novo. Se você é igreja, você tem o privilégio do Espírito Santo estar trabalhando. Você consegue ficar de pé agora? Enquanto o Mateus está se preparando aí, você consegue ficar de pé? Ó, vamos fazer um teatro rápido aqui. Eu vou contar até 3. Você vai ver como Atos 2 vai fazer diferença agora. Imagine no 10º dia, os irmãos bravos, perseverantes, só tinha uma única palavra na boca deles: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Vamos praticar isso aqui? Eu vou contar até 3. E
Vai. 1, 2, 3. Aí sai da mão. Agora com energia. Imagina. 120 perseverantes. Que não arredavam o pé por nada. Vai lá. 1, 2, 3. Vai. No 10º dia o pai falou assim, ó, para a igreja, eu libero o meu espírito. Aí Atos 2 diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, e pousavam na cabeça dele, na cabeça dela, na cabeça dele, na cabeça dela. Aí o texto diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está se movimentando aqui do mundo. Deixa o Espírito Santo se movimentar. Ei, jovem, não perca a oportunidade. Jesus quer batizar com o Espírito Santo, derramar dons espirituais. É tempo da gente reformar nossa vida espiritual. Enquanto você estiver glorificando aqui, eu quero profetizar. Você vai chegar na tua casa, quem você abraçar vai ser cheio do Espírito Santo.